Aceitem um brinde de água, por favor. E o convite para darem like no vídeo, nesse vídeo aqui, nos outros também onde vocês não deram likes, por gentileza. Isto nos ajuda excessivamente. E também de se inscreverem no canal. Ajudem a crescer essa comunidade aqui do Cartas Proféticas, por favor. De comentarem no programa de ontem, chimarrão.com, houve vários comentários maravilhosos. Pena que eu não tenho condições de lê-los agora pela minha situação visual. E também de compartilharem os vídeos. Fundamental isso, compartilhar os vídeos. A minha amiga, minha querida irmã Valdirene Gonçalves Cruz me comunicou de que ela compartilhou em vários grupos, vários grupos do WhatsApp. Outras pessoas também me comunicaram desta fraternidade, dessa solidariedade de compartilhar o link do canal, link desse programa agora que tratará de um assunto assim preocupante para o nosso país. E é muito importante que vocês compartilhem, então, para que esse debate seja feito pelo nosso povo, que se forme uma opinião pública que tenha posição a respeito deste tema, desse assunto de alta relevância. O assunto é militares. Os militares. Com esta avalanche de horas de gravação várias gravações que foram em vários andares, gravações feitas no Palácio do Planalto no dia 8, por ocasião da invasão dos terroristas e vândalos, se coloca a questão dos militares. Ali apareceram inúmeros militares, inclusive ex-integrantes do GSI, que é responsável pela segurança institucional do Estado brasileiro, da Presidência da República. Integrantes seus faziam assessoramento aos terroristas, aos golpistas, e que pelo palácio transitaram praticando verdadeiros vandalismos e provocando horror no Brasil, com repercussão mundial. Por não se tratar de fato isolado, de militares fazendo esse tipo de baderna, participando de insinuações de golpe, nesse caso, tentativa de golpe, intentona de golpe, mas de outras situações em que militares vêm demonstrando na história, durante a história do Brasil, o quanto são desleais para com a pátria. Como diz o ministro da Justiça, Cidadania e Segurança, Flávio Dino, são verdadeiros traidores da pátria. Cantam o hino nacional, mas traem a pátria. Batem continência para a bandeira brasileira, mas traem essa bandeira. E ao longo da história do Brasil tem sido esse o comportamento de amplos setores das Forças Armadas. E o que ocorreu no dia 8 é absolutamente inaceitável, intolerável. Ninguém de sã consciência, de boa fé, de um mínimo de moralidade, deve aceitar aquilo que ocorreu no dia 8. E todas as pessoas de boa índole, que é a maioria do nosso povo brasileiro,
apoia o que a maioria decidiu no Supremo Tribunal Federal ao tornar réus esses 100 criminosos primeiros, e agora mais 200 foram aceitos pelo ministro Alexandre de Moraes para também serem julgados e feitos réus. Devemos todos dar apoio a essa iniciativa da justiça. É isso mesmo que tem que se fazer. E depois, quando condenados, as penas devem ser pesadíssimas, tanto na cobrança de multas, quanto na privação da liberdade desses vândalos, desses bandidos, desses terroristas. Eu me sinto até dolorido em usar esses termos, mas são os termos que classificam essas pessoas. Todas as pessoas, mas nesse programa eu me refiro principalmente aos militares. Há militares que vêm fazendo papel sujo desde há muito tempo em nosso Brasil. Se não, vejamos alguns exemplos para chegar a uma conclusão, a uma proposta. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro, que é militar, não deveria ser, não tem competência, não tem capacidade, não tem normalidade mental para ser, mas o é, reformado, ganhando altíssimo salário como soldo, ao se levantar, isso depois de ter feito todas as estripulias que fez antes, durante a sua vida, na caserna, desobedecendo a hierarquia, colocando bombas nos quartéis, ao se levantar naquela fatídica noite para defender um torturador, um assassino, um criminoso, um nazista como Brilhante Ustra, para agradar amplos setores das Forças Armadas, em particular do Exército, mostra que isso está muito mal com os militares brasileiros, tornando-os vergonha brasileira, vergonha nacional, vergonha para o nosso povo brasileiro. Ou então a participação de militares durante as torturas, que aleijaram pessoas, humilharam brasileiros e brasileiras dos melhores do nosso país, brilhantes intelectuais, militantes exemplares, disciplinados, qualificadas. Eles humilharam nas câmaras de tortura, nos paus de arara, com as torturas importadas da Inglaterra, dos Estados Unidos e, entre aspas, aperfeiçoadas por eles aqui, agindo como verdadeiros bandidos covardes que amarravam as pessoas para torná-las facilmente torturáveis e mortas, muitas delas. Isto mostra que há militares na história do Brasil que não merecem ostentar a farda das Forças Armadas. Não merecem. E não merecem representar o nosso povo na defesa do nosso país, porque não defendem o nosso país, são traidores. Militares que sumiram com pessoas aqui no nosso país, matando-as, como a Comissão Nacional da Verdade demonstrou no seu longo relatório, infelizmente perdido e quase redundando em nada, mas que serviu para mostrar o alto índice de criminalidade, inclusive de capelães, pastores, padres militares, exercendo um papel terrível de derramamento de sangue de modo covarde nos corredores e nos porões da ditadura. Há outros exemplos. Agora, recentemente, no dia 31, o tal de Clube Militar comemorou o que eles chamam de intentona, de Revolução Salvadora, que na verdade foi um golpe militar que não aconteceu no 31 de março de 64, de 1964, mas no dia 1º de abril, dia dos bobos, que é o que eles são.
Isto deveria ser proibido, assim como se proibiu que nos quartéis se comemorasse o dia 1º, o dia 31 de março, que fosse proibido também a esses tataravôs, a esses vovôs, esses enfraudados, como eu sempre digo, que usam o produto dos seus fraudões nos seus cérebros, deviam ser proibidos de comemorar isso que foi um terror no nosso país, pelo caráter entreguista que teve, pelo caráter de submissão ao imperialismo internacional, pelo alto grau de traição à pátria. Tanto é que quando encerraram a ditadura, o último ditador saiu pelos fundos do palácio porque não teve cara para enfrentar o povo brasileiro. João Figueiredo, que foi o último, pediu até que o povo o esquecesse, porque a ditadura era isso mesmo. Eles queriam que fosse esquecida de tão vergonhosa que foi, e foi ditadura militar em colaboração com os interesses imperialistas estadunidenses e com os interesses empresariais e setores da burguesia brasileira que só fazem mal para esse país. Mais um exemplo do que os militares fizeram em nosso país. Vamos a outros lamentáveis exemplos. Durante o governo da presidenta Dilma, os militares se omitiram de apoiar, de reforçar a segurança da presidenta Dilma, do governo da presidenta Dilma, e permitiram, se articularam com o Vampirão Michel Temer para o golpe contra a presidenta Dilma, e ali tem um toquezinho de golpe militar também. Uma das provas é o seu Vilas Boas, o homem que deveria cuidar da sua saúde, que deveria honrar a sua farda e o seu sobrenome de Vilas Boas. Foi um traidor da democracia, um traidor da Constituição, um traidor do Estado de Direito, uma vergonha para o Brasil. Vamos a outro. Seu Augusto Heleno, esse que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, foi um genocida que matou mais de 64 pessoas pobres no Haiti, quando comandou uma tropa militar em nome da ONU, cedida pelo Brasil no Haiti. Esse homem está por detrás da barbaridade que aconteceu no dia 8 de janeiro. O seu Augusto Heleno é um homem cheio de ódio, cheio de rancor. Eu me lembro, vocês certamente se lembram também da vez em que ele bateu na mesa, aquele famoso 22 de abril, aquela reunião de palavrões, de ofensas, de agressões, de ameaças ao país, em que ele bateu numa mesa, chamando o presidente Lula de o maior canalha desse país. Esse seu Augusto Heleno, responsável pelo transporte de drogas no avião, que transportava Jair Bolsonaro, representando o Brasil no cargo de presidente da República. Lá, um militar menor pagou o preço por um tráfico de drogas no avião presidencial. Militar envolvido com drogas, com tráfico de drogas, sabe lá que se não com consumo de drogas. Esse é mais um exemplo vergonhoso do que fazem certos militares no Brasil. Então não foi só no dia 8. Há um elenco de exemplos do que esses fascínoras são capazes de fazer contra o nosso país, contra o nosso povo. De modo que estes e tantos outros exemplos, como por exemplo, dia 1º de maio de 1980, quando no Rio Centro, militares pretendiam explodir um transformador de energia elétrica e colocar em pânico toda uma população que ali estava. Dentro do Rio Centro estava, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, que acabou de ser homenageado em Portugal. E tantos outros grandes patriotas brasileiros. Eles pretendiam criar um tumulto. E como tentaram fazer agora no dia 8, jogando sobre a esquerda a culpa,
eles queriam culpar setores da esquerda revolucionária pelo que eles causariam no Rio Centro. Militares envolvidos. Um deles, inclusive, foi explodido junto com uma bomba que estourou no seu colo dentro do automóvel no qual ele transportava esta bomba. E outros ficaram aleijados, porque os militares, mais uma vez, demonstravam ali a sua índole golpista de traição à pátria. E não só a traição à pátria, que é a instância final do mau caráter, da ideologia má de quem vive cheio de ódio, de frustração e de fracasso. Então, com o dia 8 me parece que deu. Inclusive, no interior do governo Lula se discute se o GSI deveria continuar composto por militares, ou então conduzido, dirigido por militares. Achou uma discussão absolutamente inaceitável. Não deveria se aceitar que militar dirija o GSI. Por que militar tem que dirigir o GSI? Quem tem que dirigir o GSI são civis, homens e mulheres de radical confiança do governo Lula. E não militar fascínora, golpista, que está aí para atender os apelos dos fascistas, dos extremistas de direita que querem sempre o pior para o nosso país, a miséria para o nosso país, que são racistas, são machistas, são anti-infância, são anti-indígenas. Estes militares que servem a estes propósitos não devem merecer tanta confiança para integrar uma instituição que leva o nome de segurança institucional, porque eles não oferecem segurança. Então, temos que discutir a questão militar, sim. Temos que discutir. Basta! A República já surgiu com um golpe militar. E de lá para cá, os militares sempre vêm se considerando acima do bem e do mal. Se acha até moderadores da República, moderadores do Estado, moderadores da democracia, mas não precisa disso. Quem são eles para moderar alguma coisa? Os militares, enquanto instituições das três armas, não devem ser moderadores absolutamente de nada, mas servir a República. Servir ao país, servir ao povo brasileiro. É absolutamente inaceitável que militares graduadíssimos ganhem salários elevadíssimos, ostentem fardas luxuosas, vivam comendo churrasco com mais de R$50 o quilo de carne, fazendo festas, comendo leite condensado adoidadamente à custa do povo brasileiro. Enquanto o nosso povo sofre desemprego, dificuldade de se alimentar. Então, isto é inaceitável. Isto é intolerável. Não há moralidade nacional que acolha esse tipo de comportamento militar. Está na hora de dar um basta. Nem que tem que se fazer uma constituinte para isso, mas tem que redefinir o papel das Forças Armadas, especialmente o comportamento militar, relevando inclusive a questão da formação militar. Que formação eles recebem? Para serem antipovo, serem anticomunistas, entre classe trabalhadora, entre socialistas, antissocialistas, serem reacionários, serviçais do sistema capitalista decadente, apoiadores do neoliberalismo. Mas o que é isso? Tem que rever, inclusive, a própria grade curricular de formação desses militares. Há coisa muito errada com eles. E é preciso rever do interesse do povo brasileiro que nós tenhamos Forças Armadas altamente patrióticas, altamente servis aos interesses nacionais, submetidas ao governo da pátria brasileira,
ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, e não com hierarquia interna que seja superior aos outros poderes. As Forças Armadas não são poder em si. Usar os altos salários e as armas como poder de barganha, como chantagem contra o povo brasileiro. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de Forças Armadas. O Brasil, com essa extensão de fronteira que tem, com essa extensão marítima que tem, com a Amazônia, que precisa de proteção, nós precisamos urgentemente de Forças Armadas dignas, obedientes e hierarquicamente a serviço do governo brasileiro, da pátria brasileira, e não de facínoras como esses golpistas que têm que ser julgados, sejam eles o soldadinho simples, o sargento, o cabo, o tenente, o capitão e os generais estrelados. Têm que ser julgados agora, como todos os civis que fizeram a baderna no dia 8 de janeiro. Então, primeiro ponto, precisamos de Forças Armadas. O Brasil precisa de Forças Armadas modernas, atualizadas, com todos os equipamentos necessários, inclusive nucleares, atômicos de defesa do nosso país. Precisa sim. Nós precisamos de Forças Armadas, mas submissos ao povo. Chega de gringo vir aqui e mandar nos militares e eles obedecerem aos de lá, pisando nos de cá. Basta isso. Segundo, nós precisamos de uma nova visão militar em nosso país. Uma visão, seguindo aqui a dica do ministro da Justiça, Cidadania e Segurança, Flávio Dino. Uma visão patriótica, de defesa da pátria. E não de facínoras, como temos visto. Não de calhordas, como temos visto. Não de moleques, como temos visto. Mas de militares, homens e mulheres, realmente patriotas, que sejam leais para com a República, sejam leais para com a sua pátria, sejam leais ao bater em continência e se emocionem ao bater em continência para a bandeira brasileira e defendam o nosso povo, defendam o nosso povo e estejam ao nosso lado nos momentos mais difíceis e não contra o povo brasileiro. Precisamos discutir, repetirei inúmeras vezes, precisamos discutir e debater amplamente a questão militar no Brasil. Basta de calhordice, basta de facínora golpista contra o povo brasileiro. Basta desses parasitas viverem à custa do povo brasileiro, chantageando o nosso povo e a nossa democracia pequenina, que precisa crescer, mas não tendo gente dela contra ela, mas a nosso favor. Abraços proféticos e revolucionários, meu povo.